Olá, eu sou Walter Guimarães e ainda bem que você é você. Se você gosta de Transformers, os filmes da série Resident Evil, da franquia Resident Evil, Velozes e Furiosos ou quaisquer outras coisas que tem monstros gigantes de destruição, raio laser, morte e o cacete, provavelmente, muito provavelmente você vai gostar bastante desse filme. Deve dar de nota 7 a 10 para ele. Talvez você ache o filme um pouquinho longo demais porque ele tem muita história ali da trama dos humanos. Infelizmente, eu não compartilho dessa opinião. O que o filme tem de melhor é aquilo que a gente quer ver quando assiste ele, que são as lutas. As lutas dos monstros, elas seguram o filme. Eu acho que, conceitualmente, se eles fizessem apenas os embates, 3, 4, 5 embates, que sejam com uma ameaça externa ou não, se ele fosse direto ao assunto, ele seria uma ótima sessão da tarde. Aquele filme que você vai no cinema, se diverte, desliga o cérebro, mas não, ele tenta ser épico. Ele traz dois núcleos com personagens de filmes anteriores e aí eles tentam entregar um filme que tem alguma trama, uma história elaborada, que eu achei muito pobremente elaborado, pouco criativo. Aliás, daí se eles querem entregar um pouquinho de comédia, um pouquinho de humor, né? Você tem 1 milhão de piadas o filme inteiro. De agora em diante, tudo que você vai ver é spoiler. Se você ainda não assistiu o filme, não assista este vídeo. Ele pode prejudicar a tua experiência com o filme. Assiste o filme primeiro, depois você assiste esse vídeo. Okay? O que acontece? Quando você tem o embate, o encontro, a luta de duas grandes figuras, a gente tem as 3 opções mais prováveis de como o roteiro vai ser desenvolvido. O que vai ser o núcleo do roteiro? Primeira opção, figura A e figura B vão se equivaler. Não haverá superioridade. Elas podem brigar uma vez ou brigar 60 vezes, ou discutir, ou debater, não interessa como vai ser o conflito do filme. Uma não terá superioridade sobre a outra, como acontece com o Fred versus Jason. Segunda opção, figura A luta com a figura B e vai ter uma força externa que vai acabar impulsionando a luta das duas figuras. A gente pode até dizer que seria uma figura C, e que pode fazer com que uma das figuras seja vitoriosa sobre a outra. A gente tem como exemplo Alien versus Predador. E a terceira opção, a figura A luta com a figura B e a B perde. A figura A é superior. Só que aí surge uma ameaça externa, um outro monstro, um outro conflito, seja lá o que for, e aí a B será necessária para derrotar a ameaça. É o que acontece no Batman vs Superman. O Batman derrota o Superman, mas sem o Superman não se poderia derrotar o Doomsday, o Apocalipse. Você já sabe que vai ter uma força externa que vai aparecer, um outro monstro. Aí eles têm essa solução de botar uma criatura de fora. Você pode gostar mais do King Kong, que não se chama mais King Kong, agora é só Kong, né? Você pode gostar mais dele, mas o Godzilla é mais forte. E aí o Godzilla vence o Kong. Ponto. Ele vence. Mas é o Kong com a habilidade de usar ferramentas, aquela posta daquele machado energizado, é ele que consegue derrotar o Mecha Godzilla, apesar do apoio do Godzilla. A questão é que, quando você já sabe o que isso vai acontecer, você assistir esse filme é como se você estivesse assistindo Batman vs Superman de novo. É tipo você pedir um pastel que você já comeu. O recheio muda um pouco, às vezes tem menos, mais recheio, pode estar mais ou menos quente, mas é o mesmo pastel. Você já sabe do que se trata aquilo. Os personagens do filme são indecentes de tão clichês. Não tô de sacanagem. É a menina surda-muda que consegue estabelecer a comunicação com o monstro através de sinais, e é o espião que trabalha dentro da empresa para obter informações sobre os titãs, sobre os monstros, e aí ele tem um podcast. O podcast está há 5 anos no ar, tem mais de 240 edições. Ele não edita a própria voz, ele não altera a própria voz. Ele fala com a própria voz. E o cara é procurado. Aparece um recorte onde se pergunta quem é a voz do podcast. E ele está esse tempo todo fazendo isso tudo dentro da empresa e a empresa não sabe quem é o cara? Porra. Nenhuma atuação se destaca. Nenhuma. Os personagens são muito rasos, são fracos. Não tem como tirar leite de pedra ali, cara. Até a maquiagem falha. Tem vários momentos em que se dão closes no rosto da Millie Bobby Brown, nossa querida Eleven, e da Eiza Gonzalez, ou Eiza Gonzalez, desculpa, eu não sei pronunciar, que faz a Maya, a filha do empresário. Parece filtro do Instagram, cara, de tanta maquiagem que tem no rosto delas. Olha essa imagem aí da Millie Bobby Brown. Isso é ela dentro de casa escutando o podcast. Por que
Cara, pra que isso tudo de maquiagem, cara? Em relação ao conceito dos monstros, 3 coisas que me desagradam: perspectiva, física e velocidade. Tem momentos em que o Gojira está de frente para o macacossauro, os dois estão de pé, eles têm a mesma altura. Em outros momentos, o Godzilla está olhando para o Kong e parece um adulto olhando para uma criança de 13 anos, cara. De cima para baixo. Porra, a física, o que falar da física, né? Ainda mais quando se trata da luta entre os monstros. O Kong pula entre navios, cara, para ir atrás de Godzilla. Ele pula entre embarcações, cara. Não interessa o tamanho da embarcação, pelo amor de Deus, cara. Parece o Pitfall Harry pulando na cabeça dos jacarés para atravessar o lago. E a velocidade é aquilo, tem alguns golpes que são lentos e você entende aquilo como recurso para te dar a entender a movimentação de toda aquela massa corporal daquele bicho gigante, tipo acontece com o Homem-Formiga quando tá gigante. E em outros momentos o Godzilla ou o Kong eles dão tipo 2, 3, 4 golpes em sequência, em velocidade quase humana, quase normal. A velocidade desse filme em relação aos monstros ela é inconstante. O filme tem muito CG, cara. É muito CG, impressionante. Acho que só perde pro Aquaman. Os prédios são CG, as indústrias Apex, as montanhas, os cenários, os navios, as explosões, destruições. Eu senti falta de alguns recursos físicos. Vou dar 2 exemplos. Olha essa passagem do Jurassic Park de 93. Aqui o Rex ele vira o carro com as crianças e ele começa a esmagar o carro. Como está chovendo, começa a entrar lama pelas laterais do carro, enquanto o carro é amassado por cima e você vê o desespero das crianças. Você sente que elas estão em apuros ali. Esse outro exemplo do Hobbit, a desolação de Smaug, de 2013. Você vê todo aquele cenário de CG, distância, você fica impressionado, ok. Aí fala assim, bom, vamos ver se ele vai interagir, né? E aí ele sai da escada e aí ele começa a pisar naquelas peças que a gente viu à distância, que eram todas de CG. Ele anda todo desnivelado, todo torto. Ele pega nas peças. Nesse momento a mixagem de som, a sonoplastia, ela ajuda muito, né? Ela é muito bem feita nesse filme. Então você acredita que ele está naquele ambiente, que ele está interagindo com aquilo. Eu sinto falta desses recursos físicos. A arte do filme também deixa a desejar. As criaturas da Terra Oca, por exemplo, é óbvio que elas fazem referência ao período pré-histórico, mas tem muito pouca criatividade utilizada ali, cara. Aí o Kong luta com uma cobra que tem asa de morcego. Aquelas criaturas são cobras gigantes com asas de morcego. É isso, cara. A luz, quando bate no Godzilla e no Kong, eles estão estranhos, sabe? Tem momentos em que o Godzilla ele parece um rochedo em movimento. Kong, ainda mais quando ele aparece à distância, aquele momento, por exemplo, em que o Godzilla está submerso, ele dá um raio para cima, arrebenta o navio, o Kong pula para a água. Ele parece um bicho de pelúcia, cara. As criaturas não são ameaçadoras, não são assustadoras. Dá vontade de abraçar o Kong e o Godzilla. Não tem peso de bestialidade. Você não sente fúria naquelas criaturas. A trilha sonora tem algumas músicas legais, mas quando se trata da trilha incidental, ela erra várias vezes. Por exemplo, a Millie Bobby Brown, ela recebe a visita do amigo, ele vai com a van, ela começa a dirigir a van e eles vão embora. E aparece uma música claramente com a estética, com aquele padrão de sintetizadores dos anos 80, daquelas trilhas sonoras de filmes antigos e que agora fazem muito sucesso pela situação do retrô, né? Cara, justamente quando tem uma ação da menina que fez Stranger Things, que tá presa na história dos anos 80, vocês colocam uma música que faz referência aos anos 80, cara? Caralho! Outro momento também é quando o Kong está desbravando a Terra Oca. Eles querem dar uma sutileza, uma delicadeza a mais pro momento. Aí coloca uma trilha sonora sem sacanagem. A trilha sonora é tipo o Vangelis, ou Vangelis, ou Vangelis, ou Vangelis. Desculpa, eu não sei pronunciar. E com aquela delicadeza que o Blade Runner sugere em alguns momentos, mas aqui não tem, cara. É um macaco gigante andando num lugar cheio de rochedo. Pra que aquela música? A sonoplastia tem uns momentos muito estranhos. Por exemplo, quando tem uma explosão embaixo da água, na sequência que eles estão lá nos navios, voltando e tal. E daí, quando tem essa explosão com a fumaça, faz um barulho assim. Pum! Não tô de sacanagem. Faz um. Pum! Eu não posso dizer que alguns erros são da sonoplastia em si. Talvez da opção que se teve para realizar a sonoplastia. Por exemplo, tem momentos lá nessa mesma sequência do mar dos navios em que o Godzilla está rugindo embaixo d'água. 3 referências nesse filme. 2 eu acho e uma eu tenho certeza absoluta. Primeiro as que eu acho. Tem um momento em que você vê a Apex em Hong Kong, em cima daquela montanha,
pouco antes da fuga da destruição do Mechagodzilla, aquilo me lembrou a Tyrell do Blade Runner. Quando surge o Mechagodzilla, você ainda não sabe o que é, ele tá todo abaixado no formato Tatu Bola Mode On. Ele começa a ser erguido pela plataforma, cheio de vapor em volta. Aquilo me lembrou aquele domo mecânico do Akira, do anime do Akira, que mantém os restos do Akira congelados. E essa terceira, eu tenho certeza. Quando o Kong ele tá desbravando a Terra Oca, que ele pula na gravidade invertida, ele encosta numa pedra que é claramente o desenho de uma mão com um indicador esticado. Obviamente, essa é uma referência à criação de Adão, o quadro de Michelangelo, né? Que retrataria Deus diante da sua criação, ou criação recém-concluída, o Adão. Talvez eles tenham querido passar a ideia de que o Kong, por estar naquele local, descobrindo o seu local de origem, talvez ele estivesse evoluindo a ponto de ter uma humanidade que ele teria coisas a descobrir. Até porque as criaturas foram humanizadas nesse filme, né? Eu vou falar disso mais pra frente. Ou ainda, o que eu acho que é, na verdade, eu acho que é nada mais, nada menos que um easter egg merda, que o diretor do filme se chama Adam Wingard. E Adam, em inglês, é Adão. Ele talvez tenha feito uma brincadeira, uma referência a ele mesmo, vai saber. Momentos CPC. Momentos cringe pra caralho. É muita vergonha, cara. É muita vergonha. 80% dos diálogos do filme são as explicações científicas mais ridículas que eu já vi em filmes, ou são diálogos extremamente expositivos, sabe? Para explicar coisas que a gente já viu 2, 3 vezes, que estão jogadas na cara. O Mechagodzilla se solta do comando lá do cara que estava pilotando ele, mata o maluco fritado, ele mata o empresário, o criador dele, arrebenta o laboratório, cria a saída, vai pra cidade, começa a destruir a cidade, entra na porrada com o Godzilla, nocauteia o Godzilla. Aí a Eleven, lá de dentro da empresa, olhando pra fora aquilo, fala assim: Ele está pensando por si mesmo agora. Eles encontram o cara que comanda o Mechagodzilla, né? Ele tem um capacete, a workstation dele. Ele fica dentro de uma das caveiras do Ghidorah, uma criatura que o Godzilla já matou antes. Aí o Bernie, ele olha aquilo e ele fala assim: eles conectaram seu DNA, autogerando vias neurais, capazes de aprendizado intuitivo. Que merda, hein? Os caras têm recursos e capacidades tecnológicas para criar uma réplica robótica do Godzilla controlável. E ele tem contato, tem comunicação com um satélite. Os caras acessam um equipamento, um computador, onde você vê a visualização das informações que o satélite transmite, e eles tentam quebrar uma senha. Um sistema desse é protegido por uma senha, como se fosse uma porra de um arquivo zipado. Que merda, cara. Eles não conseguem derrubar o sistema com a senha. O que ele faz? Ele pega um cantil que o Bernie guarda com o resto de uísque que a esposa deu pra ele, a namorada deu pra ele, outra história merda que eu não vou nem comentar aqui. Aí o menino, ele pega o resto daquele uísque, ele joga no painel onde tem o sistema, ele arrebenta o sistema. O satélite para de funcionar, cara, porque ele jogou o resto de uísque do... Ah, cara... A menina que vira a intérprete do macacossauro, ela é surda e muda e se comunica com um macaco gigante através de sinais. Ele faz o sinal indicando: eu quero ir pra casa, por que eu tô preso aqui? Ele fala: home. A pergunta é a seguinte: se ele só se comunica com a menina através de sinais, como é que ele aprendeu a falar lar? Como é que ele aprendeu a falar? Como é que ele descobriu a palavra? Ele tem contato com algum outro monstro que fala? Ele tem contato com alguma outra criança? Tem alguém conversando com ele e a gente não tá sabendo? Como é que o bicho aprendeu a falar? Lá na expedição do centro da Terra, a Maya usa uma porra de um drone, solta lá um robô. Ele coleta uma amostra de energia do solo. Coleta uma amostra de energia do centro da Terra. Lá no laboratório da Apex, lá em Hong Kong, eles fazem o download da assinatura da energia, que é uma forma de você dizer que eles estão pegando informações da energia, né? Ele passa a mandar aquela energia pro Mechagodzilla. Os caras fizeram download da energia
do centro da Terra para um laboratório que fica numa montanha em Hong Kong, cara. Nossa, que filmeco maluco! Sempre que você for antropomorfizar alguma criatura, ou seja, você for dar comportamento humano, vai humanizar uma criatura, isso sempre vai ser um erro, porque você tira o fundo de realidade daquela criatura. Então a gente tem um macaco gigante que mostra que é capaz de manter comunicação com humanos. Pra quê? Pra nada. Pra mostrar que é evoluída? Ah, mas lá na frente a menina diz: Olha, se você seguir por esse caminho aqui, você pode encontrar a tua família. ele sai correndo dentro do buraco igual um maluco. Primeiro que em momento nenhum, em nenhum dos filmes anteriores, e nem nesse, foi dito que ele tinha saudade da família, que ele queria encontrar outros iguais a ele. Pelo contrário, ele reinava na Ilha da Caveira, tranquilão. Ó, eu sou o chefe aqui, thug life dessa porra. Mas não, de repente, botaram ele com essa insegurança familiar. Tudo bem, a menina precisava se comunicar com ele para avisar isso. Mas ele foi transportado até lá de helicóptero. Jogasse ele direto dentro da porra do buraco, caralho. Ele ia sair lá na porra do lugar e ia desbravar, ué. Mas aí eles criam esse elo de que agora ele se comunica com humanos, que ele tem capacidade de entender, pelo menos, basicamente, a comunicação humana, para ter esses dois ou três momentos. E lá pra frente, quando o Kong tá deitado no chão, que ele é derrotado na porrada pelo Godzilla, o Godzilla faz uma cara de mal, tipo assim: eu venci. Pra que isso, cara? Eu entendo que esse recurso também é necessário pelo seguinte: se você for pegar os filmes antigos do Godzilla, do próprio King Kong, eles são de uma imprevisibilidade impressionante, porque é a criatura destruindo tudo e as pessoas em volta tentando entender, tentando estudar ou tentando fugir e morrendo. Tem filmes do Godzilla que aqueles que ajudaram ele mata e que se foda. Então a gente entende que, tendo essa imprevisibilidade, seria difícil você criar uma trama para os monstros onde eles entendem as coisas basicamente. Porque o Godzilla está atacando as pessoas, tem que ter uma justificativa básica para isso. E para o Godzilla ser o vilão, né? Porque até o final do filme ele é o antagonista, ele é o vilão. O filme do Kong, né? A verdade seja dita. Mas se você vai gerar isso tudo acerca dos monstros, você vai criar toda essa trama, cria uma trama direito, caralho! Podia ser só um filme de sessão da tarde, uma pipoca, um refrigerante tranquilo. Mas eles querem fazer um negócio épico, tipo Guerra Infinita, sabe? Não vai rolar. Como eu disse no início, se você gosta de certas franquias, de monstros gigantes e ação, luta e destruição, provavelmente você vai gostar desse filme. Se você quer fazer um Caçadores da Arca Perdida, um Exterminador do Futuro 2, talvez não filmes tão grandes como esse, que são clássicos de aventura e de ação, mas um filme bom, entrega uma história direito, cara. Ou então entrega só uma sessão da tarde mesmo. Mas aí você fica no meio, sabe? Os caras querem entregar um negócio épico e não tem a capacidade de desenvolver a história. E daí você tem personagens demais para alimentar esse monstro-verso, Monsterverse. Que bosta. Eles pegam personagens de filmes anteriores que não precisavam estar aqui, aí montam dois núcleos de heróis. Cara, bastava o casal de cientistas, ou talvez só a cientista e a menina. E acabou, cara. Talvez mais dois personagens no máximo. É muita trama, muito diálogo. O filme perde fácil 25 minutos. A cidade que aparece no final, aquilo é uma sequência de videogame, cara. Não tá bonito. O King Kong, como eu falei, o King Kong dá vontade de abraçar, cara. Dá vontade de se levar pra casa pra criar a porra do bicho. O Godzilla parece um lagartixa gigante. Há alguns momentos em que o Godzilla vai atacar o Kong e o Kong faz umas caras tipo: opa, vou me fuder. Eu acho que humanizaram demais. As criaturas não são assustadoras nem quando elas estão correndo, rugindo uma para cima da outra. Minha nota para esse filme é um 4 de 10, cara. 4 de 10. O filme é bem fraco, cara. Só pelo esforço das lutas. É muito mais maneiro fazer uma porra do Blu-ray com 5 ou 6 combates entre essas criaturas, outros que já morreram, e traz o Mecha Godzilla e junta todo mundo na porrada. Toda uma história qualquer. Todo o resto do filme não vale a pena. Bom, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você deixa o seu like, se inscreve e comenta. Se você não gostou, dislike. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.